Preciso te atualizar também sobre a entrevista de Leila Pereira falando sobre seu enteado em negociações para a compra da SAF do Vasco. E Caio Jorge não estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode se mudar para o Flamengo ou para o Palmeiras? E te atualizo também sobre renovação de titular no Palmeiras. Com duas informações exclusivas. O Palmeiras sondou a situação de Elinho, que tem jogado muita bola no México. Últimas de mercado, bastidores, finanças. E fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi, que a presidente alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamáquia com ela. Isso porque nos bastidores o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco. Com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamáquia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamáquia. Caio Jorge não completou seu 13º jogo pelo Cruzeiro nesse fim de semana. Raposa decidiu poupá-lo da partida contra o Fluminense, causando uma chuva de especulações. Será que o KJ pode trocar o Cruzeiro pelo Flamengo ou pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo? Com a lembrança de que em janeiro o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus para levar o Caio Jorge. Na oportunidade, vários conselheiros importantes do Cruzeiro entendiam que o negócio valia a pena, mas o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense, rejeitou o acordo e chegou a exigir 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o KJ tem 12 partidas no Brasileirão. Se tivesse enfrentado o Fluminense, alcançaria a 13ª e estaria impedido de atuar por qualquer time da primeira divisão a partir da volta da Copa do Mundo. O fato de ter sido poupado o permite se mudar. Mas aqui vem duas informações importantes. A primeira delas, Cruzeiro assegura que o Caio Jorge só não foi a campo por conta de um problema físico. Ele já havia sentido essa questão física nos minutos finais da partida contra o Barcelona de Guayaquil, vitória por 4-0, tanto que acabou substituído aos 74 minutos. KJ que vem sofrendo muitos desgastes físicos desde a época de Tite. Há um entendimento dentro do Cruzeiro de que o Tite arrebentou com o aspecto físico do elenco e o Caio Jorge tem sofrido até hoje. Segundo e talvez mais importante ponto, quem hoje tem bala para contratar o Caio Jorge no Brasil é só o Flamengo. E o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, está empolgado com a ideia de brigar pelo título da Libertadores, a ponto de buscar 4 reforços. Qual a lógica de o cara tentar melhorar seu time e vender um dos principais, se não o principal jogador, o Caio Jorge, para o grande rival, com a lembrança de que Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nas oitavas de final, Flamengo como líder do grupo, o Cruzeiro como segundo colocado, decisão no Rio de Janeiro. Vou ficar muito surpreso se o Caio Jorge, dessa vez, for negociado com o Flamengo. E você? Como é que vê essa questão? Caberia em outro time? Você acha que o Pedro Lourenço, dono de uma fortuna estimada em quase 10 bilhões de reais e apaixonado pelo clube, venderia o Caio Jorge justamente para um rival que será seu adversário nas oitavas de final da Libertadores da América? Já uso o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Tem renovação de contrato de titular do Palmeiras em debate. Murilo, titular absoluto ao lado de Gustavo Gomes e dono de um vínculo que só se encerra em dezembro do ano que vem, será convocado nos próximos dias para debater sobre a extensão do vínculo por mais 1 ou 2 temporadas. A presidente Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira entendem que o Murilo tem um papel super importante no Verdão. Diante disso, seria legal estender o contrato que ainda tem mais 1 ano e meio de duração.
Ah, só para lembrar que o Murilo tem sido uma espécie de segundo capitão do Palmeiras quando o Gustavo Gomes não está à disposição, é ele quem usa a faixa de capitão. Jogador comprado em 2022 do Lokomotiv por apenas 2.200.000 euros. Na atual temporada, 31 jogos, 3 gols e 2 assistências. A pergunta que eu deixo para você é: Palmeiras já contratou o Barbosa, que na teoria chega para ser titular ao lado do Gustavo Gomes, e ainda está tentando fechar com o Nino. O negócio não está descartado. Para que renovar o contrato do Murilo, que só se encerra em dezembro do ano que vem? E se Barbosa e Gustavo Gomes viram titulares absolutos? E se o Nino também é contratado e o Murilo vira a quarta opção do sistema defensivo? Você vai renovar o contrato dele para 2028 ou até 2029 para depois ter que se livrar do atleta pagando parte dos salários? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Informação exclusiva: o Palmeiras está de olho em Elinho, atacante revelado no São Paulo, com ótima passagem pelo Red Bull Bragantino e que foi decisivo na conquista do seu time, o Toluca, em relação à Champions da CONCACAF. Nesse sábado, empate em 1-1 no tempo normal entre o Toluca e o Tigres. Na decisão por pênaltis, o Toluca venceu por 6-5 e se sagrou campeão, garantindo vaga no Intercontinental de Clubes e também na Copa do Mundo de Clubes. Preciso registrar que o Elinho, que é alvo do Palmeiras, viveu nessa temporada seus melhores números, são 35 jogos, 11 gols e 9 assistências. Se a gente dividir o percentual de participação em gols pelo número de jogos, ele nunca havia alcançado números tão bons. Sobre o interesse do Palmeiras, antes de gravar esse vídeo, ouvi de uma pessoa que trabalha com o Elinho o seguinte, abre aspas: não fizeram uma oferta oficial, mas o Palmeiras é uma das possibilidades para a janela do meio do ano. É só importante registrar que o Toluca havia desembolsado 13,5 milhões de euros para contratá-lo do Red Bull Bragantino. O Elinho é titular absoluto por lá e o dono do clube é extremamente rico. Se trata de uma negociação das mais complicadas, em que haveria necessidade de Bertolucci e jogador demonstrarem muita intenção de sair, para que o Toluca optasse por esse caminho. De qualquer forma, mais um jogador super interessante na pauta alviverde. Palmeiras que deve perder Flaco Lopes na metade do ano e pode ficar também sem o Alan, jogador que é pretendido por gigantes do futebol europeu. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. E Flaco Lopes deve deixar o Palmeiras na metade do ano. Centroavante de 25 anos de idade que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina é hoje o grande ativo alviverde para conseguir diminuir aquela quantia milionária e assustadora que o Palmeiras ainda precisa buscar até o fim do ano. Contei para vocês que o Verdão está em busca de 273 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo isso para poder bater a meta de 399 milhões de reais estabelecidos pela projeção orçamentária do Verdão. Pois bem, o Flaco tem sido monitorado por alguns grandes clubes do futebol europeu e já houve uma sinalização do Atlético de Madrid que pretende comprá-lo por 40 milhões de euros. Esse é o preço mínimo que o Palmeiras estabeleceu para fazer negócio pelo centroavante, que foi comprado por 9,5 milhões de euros do Lanús. Teve um início difícil, mas se valorizou. Diante desse cenário, 240 milhões de reais pretendidos pelo Palmeiras serviram para praticamente equacionar essa questão envolvendo a necessidade da venda de atletas. Registrar que o Flaco nesse ano tem 35 jogos, 14 gols e 8 assistências, números bem interessantes de alguém que mereceu a convocação para a Copa do Mundo. A boa ou má atuação dele no Mundial pode fazer com que ele se torne alvo de outros clubes ou não. Se arrebentar, é possível sonhar com mais de 40 milhões de euros. Se fizer uma Copa discreta, natural é que ele saia por esses 40 milhões de euros e a chance de ser o substituto do Julián Álvares no Atlético de Madrid é grande, até porque o argentino que joga na Espanha é nesse momento pretendido pelo Barcelona, pelo PSG e pelo Arsenal. E o Palmeiras já tem 7 jogadores convocados e garantidos para a Copa do Mundo. São também desfalques do Verdão na partida desse final de semana contra a Chapecoense, jogo marcado para domingo. Emiliano Martínez e Piquerez foram chamados. Finalmente, a convocação da seleção uruguaia saiu. E durante a vitória do Palmeiras, nessa quinta-feira, por 4-1, dentro de casa, contra o Júnior Barranquilla, saiu também a convocação de Flaco Lopes. O Flaco foi avisado da sua convocação, depois da partida ele foi até pego de surpresa pelo Cereto, que o indagou, confirmando a sua convocação.
Por falar em convocação, dos 7 convocados, 2 deles brilharam na vitória contra o Júnior Barranquilla. O Arias com 2 gols marcados e o Flaco Lopes com 3 assistências. Já falo sobre o jogo, antes só reafirmar quais são os 7 jogadores do Palmeiras que estarão no Mundial. Arias pela seleção colombiana, Flaco Lopes pela seleção argentina, os 2 uruguaios que eu citei, o Emiliano Martinez e o Piquerez, além de Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa, jogadores da seleção paraguaia. Para completar, só contar que a vitória por 4-1 contra o Júnior Barranquilla permitiu que o Palmeiras se classificasse na segunda colocação do grupo, isso porque o Cerro Porteño venceu na noite dessa quinta-feira 2-0 contra o Sporting Cristal. O Cerro terminou com 13, o Palmeiras terminou com 11 pontos, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4 pontos conquistados.